Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao GENC mais uma vez. Prazer recebê-los novamente. Hoje o especial é o nosso amigo o Mauro Piazeto, palestrante. Boa noite. Eu só vou passar alguns recadinhos bem breves. Quem estiver precisando passar pelo atendimento fraterno, é só avisar a Marlene, que ela já vai encaminhar para o Luciano. Sábado nós teremos bazar aqui, vai ser o dia a partir das 9 horas até as 4 da tarde, muito bom bazar também. A ESE está tendo duas turmas está tendo uma turma na verdade online, que já começou, e o João Marco está até aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser fazer só ESE online, ainda é possível entrar. E no final do mês irá iniciar a turma nova, a ESE 2. O Maurício está aqui também, que é um dos dirigentes do curso. Então ele pode tirar alguma dúvida que vocês tenham a respeito do curso. É um curso muito interessante. Que também é semelhante à Escola de Aprendizes do Evangelho, só que é outro padrão, não é o padrão Aliança, é o padrão FEB. Mais tem um recadinho. Agradecendo a todos que estão contribuindo também com os alimentos que a gente usa na cesta básica, como também no projeto do Sopão, né, os alimentos que a gente dá para moradores de situação de rua. São esses os recados mais, né? Tem mais algum? Esqueci. Não. Marlene, você pode fazer a prece para a gente? Vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações. Vamos sentindo as vibrações amorosas dessa casa. Com muito carinho, vamos agradecer ao nosso Pai maior, Deus, por permitir que estivéssemos aqui reunidos. Muita gratidão. Com muito carinho, vamos agradecer e saudando o mentor dessa casa, nosso querido irmão Estevam, que junto com os seus trabalhadores nos recebe aqui de braços abertos, nos dando as boas-vindas. Muito carinho também, agradecendo e saudando aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, esse arquivinho nosso que carinhosamente o chamamos de nosso anjo da guarda. Gratidão por tudo, que eles se sintam abraçados por cada um de nós. E agradecidos que somos, com muito carinho, vamos agradecendo também a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, e nossa mãezinha espiritual, a quem carinhosamente nos abençoa diariamente, nos encaminha mensageiros para que possa vir aliviar os nossos desafios. Essa mãezinha que nos olha com muito carinho e com muito amor. Mãe, eterna gratidão. Humildemente, mãezinha, pedimos só nos leve até seu filho, nosso divino Mestre Jesus. Mestre, estamos diante de ti, encarnados e desencarnados. Muita humildade, muito respeito, muito amor, só para lhe agradecer. Gratidão por esta casa, gratidão por estarmos aqui, gratidão pelos seus ensinamentos, as lições que nos deixou, o exemplo de vida que o Senhor nos deixou, o caminho que temos que percorrer para o bem. Gratidão pelas bênçãos que recebemos diariamente. Agradecidos somos, Mestre, por tudo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje para mais um aprendizado. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos do todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. À vontade, né? Obrigada. Você vai.
aqui? Beleza. Bem, gente amiga, uma boa noite. Muita paz para todos nós e que a gente possa tirar o máximo de proveito do nosso encontro, que tem como objetivo refletir sobre como a doutrina espírita pode contribuir para o governo da humanidade, por assim dizer. Então, aristocracias em Kardec e lei do progresso. O determinismo da evolução presente de forma irredutível na caminhada do ser, na caminhada do espírito. Aristocracia quer dizer governo ou o poder do melhor. E Kardec, numa obra chamada Obras Póstumas, então como o próprio nome diz, são compilados de escritos deixados por Kardec após em vida, que foram editados depois do seu desencarne. E ele vai tratar desse assunto de forma bastante própria, até pela época, providencial, para nos dar assim uma esperança de que a gente pode ter um bom governo. Basicamente, esse é o conteúdo da nossa reflexão. E a gente compilou aqui dados desse livro, Obras Póstumas, também de um espírita que escreveu sobre, digamos, a arte de governar e de como o espírita deve se comportar dentro da sociedade. Quer dizer, somos seres políticos, portanto, a política nos diz respeito, nos interessa. Também nós pensamos lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a ideia é trazer a contribuição desses pensadores, que nos legaram essas informações e fazer as nossas reflexões. Kardec vai enumerar 6 formas de governo. A primeira, dos patriarcas; a segunda, da força bruta; a terceira, da família ou do nascimento, então a aristocracia do nascimento; a quarta é do dinheiro, do poder financeiro; a quinta, da inteligência; e a que há de prevalecer, ele chamou de intelecto moral. Garante para nós que caminhamos, digamos que a gente já está com um pezinho dentro desse processo, Então a gente vai aqui buscar uma leitura que eu escolhi no livro Pão Nosso, que é da parceria do Chico com o Emmanuel, para a gente, digamos, aquecer um pouquinho aqui as nossas turbinas. A mensagem é nós e César. E Emmanuel diz o seguinte: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina
e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que tende a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos, recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o no teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, Emmanuel, a partir de uma citação evangélica colocada na boca de Jesus, de que dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus, ele nos orienta a nos posicionarmos no cenário social, no cenário da sociedade. Então, que a gente, ao invés da crítica, reflita no que nós estamos colaborando, né, com aqueles que governam. Por quê? Porque desde sempre foi preciso que hajam governantes. Nesse livro Espiritismo e Política, né, do Ailton Paiva, o autor ele vai se esforçar para nos conscientizar de que é preciso, né, que a gente não perca a oportunidade de atuar como formadores de opinião, que a gente, orientado pela doutrina espírita, que simpatizantes somos, estudiosos somos, praticantes somos, enfim, não importa. Se nós estamos aqui é porque a gente tem simpatia. Então, orientados pelas diretrizes da doutrina espírita, que a gente possa se posicionar dentro do cenário político. Claro, não se faz defesa aqui de idealismo, né? de ideologias e nem de defesa de condição político-partidária, né? Quer dizer, discussões inócuas não levam a nada, quando muito, se a gente não se pautar pelas ideias, a gente acaba até arrumando algumas intrigas, né, dentro da sociedade, se a gente não se portar devidamente. Então, a proposição espírita da lei do progresso é um desafio, né, para que a gente trabalhe para a evolução intelectual. E mais do que isso, né, para que a gente atue por uma justiça social, quer dizer, a moral da humanidade, né? Então, como a gente já disse, não se trata de estimular a nossa participação político-partidária, e sim que a gente possa contribuir de forma ativa, com ideias, com propostas, né, calcadas na justiça, calcadas naquilo que fazer ao outro o que a gente gostaria que nos fizessem. Pautado mais do que isso nos princípios de entender que a imortalidade é uma realidade, né, que leis naturais contribuem para o sucesso
da justiça, da equidade entre nós, que a reencarnação é uma realidade, nós já vimos isso, e de que nós estamos aqui, digamos assim, prosseguindo, né, com projetos anteriores, com projetos muitas vezes abandonados, muitas vezes interrompidos antes do seu planejamento previsto. Enfim, tendo em vista tudo isso, a gente há de compreender aquilo que são injustiças sociais e agir de forma eficiente, né, de forma concreta, não com críticas e sim com a nossa atuação, com a nossa colaboração. Dentro do meio espírita não faltam exemplos de indivíduos, de personalidades que atuaram na política, né, me perdoem a expressão, mas sem fazer politicagem, quer dizer, considerando a política na sua acepção original, que seria, enfim, a ética dentro da cidade, a ética dentro da polis, né? Então a gente tem, por exemplo, um Kaiba-Schutter no interior de São Paulo que atuou dentro da política. O próprio Eurípides Barçanufo atuou, né, dentro de um governo municipal lá em Minas Gerais. A gente tem o Bezerra de Menezes, a expressão de Bezerra de Menezes, enfim, atuou como deputado, enfim, e a gente tem aí o legado da sua passagem por aqui. A gente percebe que dá para conciliar uma moral cristã, né, com a atuação dentro da política. Eduardo Girão também, né? Oi? Eduardo Girão é espírita. Girão, espírita. O Freitas Nobre, né? O Mário Covas, né? Enfim, né? Era também um simpatizante, enfim. A gente tem indivíduos assim que deixaram bons exemplos para nós de serem seguidos. Por que a gente reforça isso? Porque nós temos na figura do político, né, digamos assim, uma imagem um tanto negativa, um tanto pessimista, e isso não contribui em nada. Quer dizer, se a gente não consegue atuar efetivamente dentro desse campo, que a gente pelo menos atue indiretamente, com bons pensamentos, com a nossa oração, com o nosso otimismo, né? Enfim, digamos, tentando compreender cada vez melhor esse cenário e, digamos, com isso, digamos assim, atuar até que objetivamente na eleição, né? Quer dizer, na eleição dos melhores, né? No governo do melhor. Então, no capítulo 18 da Gênese, a gente vai abrir aspas aqui para o Kardec. Então ele diz assim: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que o fará dessa renovação uma necessidade. Então os fundamentos espíritas, os princípios espíritas haverão de proporcionar para a humanidade essa renovação. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Então, o Kardec está dizendo, na última obra que ele editou em vida, a Gênese, de que o Espiritismo tem essa capacidade, tem esse poder. Então veja, o objetivo do Espiritismo não é fazer espírita, né? O objetivo do Espiritismo não é salvar as almas, porque todos nós já estamos salvos. O objetivo do Espiritismo é proporcionar ferramentas, proporcionar condições para que as almas, para que nós, humanidade, para que nós, almas, possamos renovar
sempre progressivamente a sociedade. E claro, o bem comum, né, o bem comum proporciona a felicidade. Quer dizer, a nossa busca pela felicidade é constante, né? Diríamos que nós temos obsessão pela felicidade e não podemos esquecer de que somos nós que a fazemos, tá? Antes dessa ilustração de Kardec sobre as formas de governo, ele vai falar um pouquinho sobre o iluminismo. Então ele vai trazer para a gente um posicionamento, a gente vai passar muito rapidamente aqui, né, a respeito, com relação a essa condição, colocando que isso foi o que proporcionou, digamos, a doutrina espírita poder nascer. Quer dizer, o nascimento da doutrina foi possível porque houve revoluções anteriores que proporcionaram terreno, araram o terreno, prepararam o terreno para que a doutrina espírita pudesse nascer. Então a gente tem lá figuras como Hobbes, a gente tem figuras como Kant, a gente tem figuras como Voltaire, né? Enfim, Rousseau e tantos outros, Montesquieu, que participaram, né, indireta e diretamente dessa revolução. O Kant diz assim, ele sempre esteve muito preocupado com a moral, né? A moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Então, traduzindo isso para o programa espírita, podemos assim dizer, tanto da Aliança, como da USE, como da FESP, como da FEB, não importa qual seja a federativa, é a tal da reforma íntima, né? Enfim, é preciso que a gente se renove a cada dia para que a gente possa sentir a felicidade, não a alegria. A alegria, esse momento nos proporciona alegria, nos encontramos, né, com pessoas queridas, enfim, e tantas outras coisas que vão proporcionando para a gente momentos de alegria. Agora, aquilo que nos completa é que a gente deve buscar. Essa deve ser a nossa luta, esse deve ser o nosso objetivo, né? Buscar a partir da necessidade e depois, e sempre da necessidade, né? A primeira necessidade é de conquistar, digamos, a satisfação, e nessa busca sempre a gente encontra insatisfação. Vocês me corrijam se não for isso, porque a partir de uma satisfação eu já estou insatisfeito, eu já quero uma outra maior, algo acima, né, daquilo que eu desejo. Portanto, estamos sempre insatisfeitos. Agora, quando eu busco algo que me complete, e eu busco com o outro, não há outra maneira que não seja essa na relação com o semelhante. Então, a gente vai se completando, a gente vai percebendo a felicidade como consequência. E aí a gente não busca mais ela, né, de imediato. A gente trabalha, né, para que a gente possa ter como consequência um estado de equilíbrio, um estado de serenidade, um estado que possa trazer para a gente a tal da paz de espírito que a gente tanto busca. O Rousseau contribuiu muito, né, na sua teoria, o educador, para a prática da política. Esse Estado moderno que nós temos contou muito com a colaboração, entre outros, de Rousseau. Rousseau diz que o homem nasce livre, mas por toda parte ele se encontra acorrentado. Então, ele é o autor do Bom Selvagem. Então, assim, para Rousseau,
é a sociedade que nos converte, que nos corrompe, né? Então, digamos assim, usar a nossa liberdade vai precisar de virtudes, vai precisar de atributos, né, para que a gente não se corrompa. Tá? Então, na sequência, o Voltaire vai dizer assim: se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. E isso não serve só para a política, isso serve para tudo que nos escraviza. Se nós somos livres, por que a gente, ao sair de casa, por vezes esquecendo o celular, se sente nu, se sente desvestido? Digamos assim, falta mais do que a roupa, por exemplo, se faltasse a roupa no corpo. Enfim, só um ícone, né? Tantas outras coisas nos escravizam e nos tiram a liberdade. É preciso refletir a respeito disso. E Kardec, então, trata dessa transição social que ele chama, ou que a gente entende que ele compreende dessa maneira. Há que haver uma transição social. Por quê? De novo, o progresso é irresistível, não há como detê-lo. Por vezes, a gente pode até, digamos assim, encalhar, né? A gente pode até patinar e demorar um pouquinho para seguir em frente, mas não há como deter o progresso. É natural, é da natureza. E ele vai invocar o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E vai discorrer a esse respeito. Essas três palavras constituem por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Então, é notório que nós, por vezes, proferimos certos conceitos sem entender de fato o que eles significam, o que eles representam, ou sabendo o que eles representam, enfim, nós não temos a mínima vontade de exercitá-los. Esses são conceitos que, se de fato a gente colocasse em prática na nossa vida, nós não precisaríamos destronar governo nenhum, nós de fato viveríamos numa anarquia, quer dizer, num sistema anárquico, né? Porque o sistema anárquico é aquele que promove o governo de si mesmo. Caminhamos para esse estágio. Claro, se encontra num horizonte bastante distante, mas não há outra forma de conceber o progresso se a gente não tiver uma meta. E como espíritos em evolução, com certeza chegaremos a esse estágio onde nos governaremos, né? Então, notem, a fraternidade, na concepção cristã, é nada mais do que a caridade pura, porque o sujeito fraterno, ele é dócil, o sujeito fraterno é altruísta, é otimista, é generoso, portanto ele é caridoso. Então, se há o exercício da fraternidade entre nós, enfim, não teríamos problema com a liberdade e nem com a igualdade. A gente só não respira total liberdade e total igualdade porque
nós não somos fraternos. A partir do momento que investirmos nesse propósito, que é ser benevolente para com o próximo, que é ser indulgente para com o próximo, enfim, aceitar o outro na sua maneira, com as suas diferenças, então aceitar o contrário, e também perdoar os equívocos, perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos prejudica, aquele que nos persegue. Então, a fraternidade nada mais é do que isso. É uma solidariedade afetiva. Quer dizer, é ser solidário, mas com sentimento afetivo, com sentimento de gostar do semelhante, de gostar do outro. Então, Kardec, ele é muito assertivo nessa colocação que ele faz. Esse movimento pôde proporcionar essa revolução, porque a razão passou a ter domínio, sobre a crença, sobre o dogmatismo, sobre verdades, verdades dogmáticas indiscutíveis, e pôde ter um senso de liberdade crítica, você pode exercitar a liberdade crítica, que é questionar o evidente, questionar, enfim, a nossa existência, questionar a nossa vida, questionar a nossa razão existencial, nossa razão de estar aqui. Com isso, surgiu essa bandeira da fraternidade, da liberdade, portanto, da igualdade. E Kardec vai defender essa bandeira em todos os sentidos, principalmente nesse que a gente está aqui a abordar. Então, muito rapidamente, aqui tem texto, assim, da mesma forma com que Kardec pôde se dirigir, mas a gente não tem, assim, todo o tempo, para disponível, duração, para a gente poder alertar, digamos assim, trazer o brilho de Kardec. Então a gente vai fazer aqui um resuminho, mas esse material fica aí à disposição, enfim, quem se interessar, depois a gente pode, o Zé Ricardo, que é muito generoso, ele vai poder passar para a gente, Então, essa primeira forma de governo é aquele governo do mais velho, dos anciões, daquele que sabe mais. Enfim, vamos lá, podemos ir lá para o pajé da tribo, das pequenas comunidades. Então, nunca houve um povo que não precisasse desse governo, que não precisasse dessa direção. Kardec diz que, por vezes, é por falta de iniciativa, que é preciso que muitos sejam dirigidos, até por proteção. Muitas vezes ela é necessária para aquele indivíduo mais frágil, para aquele espírito mais frágil. Então, essa a primeira forma de governo, que é dos patriarcas. Os patriarcas foram os primeiros que nos dirigiram. É a primeira das aristocracias. A segunda das aristocracias ele chama de força bruta. Por quê? Porque essas comunidades, elas se expandiram, elas se tornaram numerosas, elas exigiram mais dessa direção. E as comunidades vizinhas puderam trazer querelas, puderam trazer desentendimentos, e foi preciso lutar para defender o seu estado, a sua comunidade, a sua sociedade, por assim dizer. Então, nasce, digamos, aquele dirigente guerreiro, aquele governante, enfim, espartano, que é a figura ali que a gente traz lá da Grécia, Depois a gente tem, todos os impérios têm um exemplo para ilustrar para a gente o que é isso, o que é essa força bruta.
necessária para determinado contexto, para determinado período, né? Então, essa autoridade da força bruta fez-se valer como uma segunda aristocracia. Com a força, né? Quer dizer, os mais fortes conseguem mais recursos, né? E eles com conseguem transferir para os filhos esse recurso, não só o recurso da propriedade, mas o recurso do título, quer dizer, da evidência que esse guerreiro, que esse poderoso bruto, né, tem diante da sociedade. Então, é a figura de um ditador, por assim dizer. Então, a gente tem a aristocracia, o governo do nascimento, né? Então, é aí que vai dividir as classes, né? Digamos, dos superiores e dos inferiores, aquele que pode mais, daquele que pode menos. E aquele que pode menos, se ele se vê nessa condição de subjugado, ele não vai reagir. Mas a própria necessidade, vejam, então está sempre aí o dedo da providência, o dedo de Deus sempre presente, digamos, nos dirigindo, sempre colocando em nós uma condição para que a gente possa superar o momento anterior. E a evolução é feita de movimentos, é feita desses eventos. Então, quando o inferior, por necessidade, ele, até que subjugado, precisou trabalhar mais, ele passou a perceber que, enfim, ele, juntando com uma maioria, ele também podia, né? Ele também podia construir, ele também podia governar, né? Então, a gente tem, na sequência, o governo, que seria o quarto, que é do dinheiro, que é do poder, né? Então, vamos aqui, como Kardec coloca, para ilustrar, elevou-se então uma nova potência do dinheiro, porque o dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. Era o sol nascente e diante do qual todos se inclinaram, como outrora se curvaram diante de um brasão. O que não se concedia ao título, concedia-se a riqueza, e a riqueza teve igualmente seus privilégios, né? Então a gente vai ver aqui essa passagem da riqueza, essa passagem do dinheiro para a quinta aristocracia, quinta forma de governo, que é a da inteligência, né? Então, logo, com essa condição de perceber que o dinheiro ele pode por si só, digamos, amealhar, né? Então, quer dizer, eu consigo multiplicar, exponenciar, mas para conservar, digamos assim, é muito difícil. É preciso que a gente utilize de estratégias, né? Então, no mundo moderno a gente vê isso, né? A gente vê que é muito mais difícil os filhos conservarem do que gastar. Então, quando eu recebo isso de forma graciosa, enfim, né? Muito da mesma forma que vem fácil, né? Vai fácil. Então, precisou se desenvolver a inteligência para poder manter, para poder conservar, né? E para poder prosperar. A gente está passando assim bem rapidamente, né? Até porque a gente precisa dar mais ênfase aí ao que vem na sequência, ok? Então, o importante é que Kardec questiona, né? Será essa a última das formas de poder? Será essa a última das formas de se governar? A do dinheiro? Desculpa, a da inteligência? Atingimos o nosso ápice? Não, Kardec vai dizer que a inteligência nem sempre constrói.
Então a inteligência, por vezes, pode nos levar à derrocada. Faltam exemplos na vida de hoje para que a gente se aperceba disso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, quantos não utilizam da inteligência para subjugar o semelhante, para subjugar o próximo, para subjugar os governados, aqueles que eles deveriam proteger? Então, sem a moral, enfim, não há como a gente encontrar a igualdade, não há como a gente proporcionar a justiça dentro da sociedade. E a gente faz lembrança aqui ao próprio espírito de Emmanuel, né, que a gente se utilizou aí para iniciar, abrir a nossa conversa, quando ele usa uma figura fantástica para definir isso. Ele diz que para que a gente se equilibre, a gente precisa que as asas da inteligência e as asas do sentimento estejam equilibradas. Senão, a gente vai ter problema na nossa condução. E o meu amigo Ricardo Melo, que não está podendo vir presencialmente, mas, enfim, eu já tive com ele esses dias, ele disse que está quase pronto para já conseguir tirar ele lá do ninho dele e levar lá para o irmão Rodolfo. Ele disse que agora vai se sentir mais à vontade, né? Por problema de saúde ele está um tanto recolhido, mas ele diz o seguinte, que não adianta a gente ter uma asa de águia e uma outra de pardal. Não tem equilíbrio. Enfim, como é que eu vou fazer, né, para voar? Como é que eu vou fazer para, enfim, caminhar de forma tão desconjuntada, né? Quer dizer, é capenga, quer dizer, é um caminhar ridículo, é um caminhar capenga. Então, é preciso que a gente tenha desenvolvido esses dois, essas duas asas, né? O sentimento é a representação da moral, né? É a representação da ética, do comportamento, do bom comportamento, do bem viver. E, claro, a outra asa, que é da inteligência, ela é necessária porque sem ela não há progresso. Ele vai discorrer da necessidade das duas, né? Por quê? Porque só com o sentimento não é possível também. Porque sem a inteligência não há o questionamento. Sem a inteligência não há como exercitar a liberdade. Então, o conhecimento e a moral são necessidades prementes para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Sem isso, a gente não consegue caminhar. Então, Jesus informava que é preciso amai-vos uns aos outros, mas Kardec veio juntar o instruí-vos, lembram? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, para que a gente possa, de fato, compreender adequadamente esse amar, né? O que é o amar. Agora, né, a gente, enfim, não tem dúvida, né, se bem observar, a gente vai ver que não houve rupturas sequentes ou progressivas dessas aristocracias. A gente vai notar que resíduos de cada uma estão permeando a sociedade. A gente tem, claro, que dos patriarcas, a gente, enfim, já tem muita dificuldade, porque o mundo cresceu, né, a civilização humana, terrestre, ela se multiplicou e hoje são pequenas, são em pequenas partes do mundo que a gente vai encontrar sociedades pequenas, né? Que estão sob a orientação de um patriarca. Mas, a partir da segunda, força bruta, dinheiro, nascimento, né? A gente não tem mais a monarquia, digamos, instaurada. Hoje ela não é mais Estado, né? Mas
enfim, ela está presente, ela tem, digamos assim, a sua essência institucionalizada. Enfim, perdão, né? Quer dizer, não legalmente, mas sim à margem, né, da sociedade. Mas a gente tem presente, né, isso dentro da sociedade. É preciso que a gente, para buscar uma justiça social, se aproxime cada vez mais dessa aristocracia que Kardec chamou de intelecto moral. A última das aristocracias. É interessante, não só interessante, é prudente, não só interessante e prudente, é necessário que a gente reflita sobre isso, para que a gente possa encontrar uma forma de colaborar, como nós colocamos no início lá da proposta espírita. Como espíritas, como é que eu posso atuar dentro da sociedade? Como é que eu posso atuar na minha família, na minha vizinhança, né? Na minha cidade, no estado, enfim, na Câmara, enfim, aonde eu puder atuar, direta ou indiretamente. A gente buscou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, um convite ao trabalho e ao progresso, né? Então, nessa fala de Lucas, quando ele relata que Jesus promete que se a gente buscar, a gente vai achar, a gente encontra que isso é análogo aquele outro jargão que é ajuda-te que o céu te ajudará. Então isso é uma proposta, enfim, irresistível para o trabalho e para o progresso. Por quê? Porque é preciso bater para se abrir, é preciso buscar para achar, né? Mas é preciso ajudar-se para que o céu nos ajude. A gente costuma, numa linguagem atual, dizer o universo conspira a nosso favor. E essa eu vejo que é uma verdade. Agora, é preciso que a gente tenha sintonia com o universo. É preciso que a gente compreenda, digamos assim, de fato, o que digamos, que o universo espera de nós. Será que adianta, ou será que somente aguardar a volta de Jesus vai resolver os nossos problemas? Ficar aguardando Jesus voltar para, digamos, nos livrar dos nossos pecados, como nós aprendemos, né, desde da nossa iniciação, digamos assim, evangélica, pela doutrina tradicional. Tenho certeza que a maioria de nós aqui iniciou, né, a grande maioria, digamos, foi iniciada pela religião tradicional aqui no Brasil. Então, a gente tem esse conceito de salvação, mas a doutrina espírita nos orienta que o trabalho é uma lei natural. O trabalho faz que a gente aspire, né, por satisfação. Ele faz a gente querer conquistar. E querendo conquistar, nós estamos impulsionando o progresso. E os espíritos não nos livram do trabalho, porque senão o nosso corpo atrofiaria. A nossa inteligência estaria lá na infância da humanidade. A primitividade. Foi através dessa necessidade do trabalho que nós chegamos até aqui. Sem isso, a gente não teria avançado até aqui, né? É isso que Kardec vai ilustrar, né? Ele vai discorrer a respeito dessa máxima: buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará.
Então está impresso aí a lei do progresso e a lei do trabalho. Lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a terceira parte, a gente tem algumas questões, né, que nós vamos elencar aqui. Quanto tempo, Zé, a gente consegue ainda? 9,5? Opa, então vamos rapidinho. 7 e 7,6. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Kardec pergunta aos espíritos. E eles vão responder: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o nosso estado natural é um estado de primitividade. Não são compatíveis, né? Lei natural e estado natural. Quando a gente fala, por exemplo, da lei do trabalho, nós estamos reforçando que ela é uma alavanca, ela é uma necessidade para que a gente pudesse avançar, né? Se a gente não tivesse feito isso, nós estaríamos lá ainda no estado natural, tá? Hoje nós somos regidos pela lei natural porque a necessidade fez com que a gente chegasse até aqui, né? Mais à frente, na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Aí, num desdobramento dessas questões, tem a questão A e a gente vai diretamente aqui para a questão B. Ele questiona: como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos também? É por aquela condição que nós já colocamos anteriormente aqui. Muitas inteligências, né, estão desprovidas da moral. Então, desprovido da moral, eu faço uso para o meu egoísmo, para o meu orgulho, que é justamente o contrário, né, da fraternidade que nós colocamos lá anteriormente. Então, a gente só não é fraterno ainda porque somos egoístas, porque a gente traz as coisas aqui bem pertinho do nosso umbigo, porque nós somos orgulhosos, né? E o orgulhoso tem dificuldade para exercitar tanto a liberdade como a igualdade. Mais à frente, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes, né? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém, não anulada por leis humanas más. Então, olha a nossa responsabilidade em promover a elaboração, né, de leis humanas boas. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com as que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do mais fraco. Então, quando o homem insiste em se contrapor a Deus, então se contrapor às leis naturais, acontece o que a gente já assistiu no decorrer aqui das aristocracias. Então a gente vê que chega um momento onde há uma revolução muito grande, instantânea, e a gente passa para o momento seguinte. Então não há como deter de forma alguma o progresso, né? Como vimos, todas as aristocracias, e aqui de novo eu retorno com Kardec lá em Obras Póstumas, tiveram sua razão de ser, nasceram do estado da humanidade. Assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todos preencheram ou preencherão o seu tempo.
conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Então Kardec está discorrendo aqui que elas não se mantiveram, porque justamente faltou o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Mas semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam sobre a terra? Responderemos terminantemente sim. Não só é possível, como se implantará por ser inevitável. E Kardec vai discorrer a esse respeito, ele vai fazer algumas ilustrações e vai dar um exemplo de uma comunidade de 100 pessoas, onde 25 são bons e 75, né? Porque a gente percebe desde lá que há uma maioria, digamos assim, que resiste. 75 não são tão bons, mas são passíveis. 50 deles são passíveis através de uma orientação, através da educação, por assim dizer, se tornarem bons. Ou ir assimilando conceitos, né, que possam se aproximar daquela classe da minoria. Ele alerta que a minoria boa é tímida, que a maioria má, ela é audaciosa, ela ousa. Então, por isso, dá essa sensação de que são maioria. Então, convertendo 25, a gente vai ter 50, né? A gente passa a ter aí um equilíbrio, e assim sucessivamente. E ele vai dizer, olha, isso não vai se transformar de um dia para o outro, ou de um momento para o outro. Isso é paulatino. Isso se dá de forma vagarosa. Por quê? Porque, enfim, a moralidade é algo que, eu diria, doído de exercitar, assim, para a gente poder traduzir. É desconfortável de exercitar, porque a sociedade promove convites imorais para a gente que, enfim, né, é difícil de você resistir. Lembram da figura que Jesus utiliza, a porta larga da perdição, né? É larga. Por quê? Porque é cômodo, a gente vai de enxurrada, deixa-se levar. E a porta estreita, ela, de fato, exige um regime da gente, né? Exige que a gente faça uma dieta de bons costumes, né? Que a gente busque se afastar da maledicência, se afastar do ódio, né? da raiva, enfim, da mentira e tantas outras coisas que... Manipulação. Manipulação, né? E aí a gente encerra, né? Voltando lá para o Evangelho, para trazer uma reflexão, né? Da possibilidade de atuarmos dentro desse cenário. Então, é o evangelista Lucas que traz para a gente também esse conselho de Jesus. Ide e pregai, ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Então, a clarividência de Jesus, um espírito, enfim, independente, um espírito liberto, né, fraterno, já sabia, né, já enxergava a nossa dificuldade, tanto é que a gente o sacrificou. Quer dizer, preferimos Barrabás, né, assim, numa imagem, né, que a gente faz, preferimos Barrabás a Jesus. Exatamente a figura, né, digamos, de se afastar da moral e dar asas, né, a tudo aquilo que nos leva ao caminho de imoralidade. Quando Jesus afirma que vai nos mandar como cordeiros, enfim,
não dá para a gente admitir ou entender que ele nos mandaria para ser trucidado, para ser sacrificado. Então, com certeza, ele está informando que nos enviaria como cordeiros fortes, por assim dizer, cordeiros resistentes. Opa, perdão. Essa ordem expressa do Mestre pode muito bem refletir-se nos trabalhadores espíritas, em que Jesus se reportava a cordeiros fortes e que conseguissem superar as lutas da estrada e respirar em planos mais altos que os lobos vorazes. Então, nós não podemos usar as mesmas armas do tirano. Jamais enviaria cordeiros frágeis à luta. E como fortalecer os cordeiros? Essa é a grande questão. Com o conhecimento da doutrina espírita, a certeza na imortalidade, da reencarnação, das leis naturais, todas as leis morais, principalmente de causa e efeito. Saber que nós somos imortais, isso é a chave. Nós não vamos ver mais injustiças na sociedade. A certeza de que já estivemos aqui e estamos vivendo hoje o resultado do que nós plantamos. Isso nos conforta, isso nos consola. E todas as outras leis que orientam a nossa caminhada para alcançar esse estado. Aqui no capítulo 20 a gente tem aquela questão dos trabalhadores da última hora. Então é bom refletir sobre isso também. Por quê? Porque hoje, se a gente está vivendo para implantar uma aristocracia intelecto-moral, nós não podemos perder de vista que nós já exercitamos todas as anteriores. Quer dizer, nós já experimentamos e aproveitamos tudo aquilo que de experiência eles nos reservam. E como trabalhadores da última hora, como verdadeiros espíritas, a gente não deve ficar na posição cômoda, passiva, dos que esperam Jesus voltar. Iniciativa, conscientização, conhecimento é do que precisamos para responder a esse chamado. Estamos prontos? Essa é a grande questão. Gente, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela motivação. E que a gente possa se encontrar aí, enfim, proporcionando mudanças, proporcionando mudanças na nossa vida e na vida daqueles que a gente gosta. Até. Obrigado. Fazer uma prece? Opa, com prazer. Então, queridas amigas, queridos amigos, vamos aquietando os nossos ânimos, vamos nos unindo em coração e sentimento nessa oração, nos abraçando fraternalmente e estendendo esse abraço para a espiritualidade presente. Que nessa união, que nesse encontro de almas, possamos contemplar a figura do Mestre, que é o principal motivo das nossas reuniões. Que o legado do Mestre, que os exemplos do Mestre de amor, de mansuetude, possam nos inspirar, possam agitar o nosso interior e aguçar a nossa vontade, para que tenhamos coragem, para que tomemos decisão, para que sejamos perseverantes nas horas de recuo
e que a gente envolva tudo isso com muita disciplina. Pedimos ao Mestre que nos ajude para que em espírito a gente possa agora se ajoelhar e agradecer a Deus. Também louvar a Deus e também continuar pedindo. E isso nós fazemos recitando esse poema que encerra todas as nossas obrigações para com o nosso semelhante e para conosco mesmo, juntamente à vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Mário. Eu que agradeço. Caso alguém ainda não tenha tomado passe, só guardar uma medida.